Bora lá, galera. Hoje a gente vai falar aqui do capítulo 3 do livro Novo Iluminismo, cujo título é Os Contra-Iluminismos. E esse é um capítulo bem curtinho e o conteúdo dele também é curto, tá? Eu vou dar uma pincelada aqui pra gente entender quais são os argumentos que se botam aí contra, né? Se posicionam na contramão do humanismo, tá? Esses argumentos têm razão? Tem, todos eles têm. Lembrando que todo e qualquer argumento que é bem fundamentado, ele tem a sua lógica, né? A grande questão é, não existe o argumento verdadeiro. Existe qual desses argumentos hoje é a minha opinião. Eu comungo, eu me reconheço, eu me identifico com qual deles. E aí isso é importante que a gente perceba que nenhum deles é mais certo que o outro. Tem a ver, a nossa identificação tem a ver com o nosso repertório, com aquilo que a gente conhece de mundo, com as experiências que nós tivemos e com os conhecimentos que nós temos. Então cada pessoa vai se identificar com uma posição aí diferente e não tem problema nenhum nisso. Beleza? Bora falar aqui então de cada um desses argumentos. Esse capítulo é dividido em 3 partes, né? Nos argumentos dos religiosos, dos especialistas em cultura e nos pessimistas. Esses 3 discursos se encontram um pouquinho aqui e ali, do mesmo jeito que também se encontra com o humanismo, de certa forma. Então, olha só, os religiosos trazem que perspectiva? A de que nós, seres humanos, estamos aqui na Terra com o objetivo de construir uma vida espiritual, certo? E essa vida espiritual que a gente precisa construir aqui na Terra, ela visa um paraíso que é extra Terra, né? Então é fora da Terra, esse paraíso. Ele não vai ser vivido aqui. E essa perspectiva de você cultivar algo para viver num outro momento traz muitas, como é que eu posso dizer assim, muitas dúvidas dentro da própria ideologia cristã, né? Então significa que nós estamos aqui no mundo para quê? E de acordo com o cristianismo, a vida ela é pedagógica, né? Então nós estamos aqui com o objetivo de crescer, né? Então a gente vai crescer como? O corpo é a ponte para a gente construir a nossa alma, né? Então, vocês veem quando a gente fala assim, né? Fulaninho tem uma alma de gato. Jesus! Então, assim, ou seja, não vale nada, né? Quando a gente pensa esse tipo de coisa, a gente já colocou, né, no inconsciente coletivo a ideia de que a alma pode ser aperfeiçoada ou não por nós. E ela é a ponte mesmo para o espírito, de acordo com a ideologia cristã e com a ideologia religiosa de uma geral, né? Então, a gente tem, por meio do corpo, né, com as nossas ações corporais, aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, impactam na nossa alma. Então, se a gente tem boas ações e boas intenções, a nossa alma vai cada vez mais trilhando aquele caminho que o Jesus veio para cá para explicar, né? Esse caminho da bondade, que é esse caminho da luz, que é esse caminho da purificação, tá? Que está inscrito lá nos 10 mandamentos que o Jesus veio ensinar. Beleza, essa é a perspectiva cristã e a visão dos religiosos. A visão dos pessimistas, que é o segundo grupo que o Steven Pinker cita no capítulo, é a de que nós, seres humanos, somos genes egoístas e que a gente não consegue deixar de querer ter poder, deixar de querer ter os melhores espaços, estar nos melhores grupos, comungar de privilégios. E essa nossa perspectiva de sempre estar em cima faz com que aqueles que estejam abaixo se perpetuem na miséria. Então, de acordo com os pessimistas, o nosso mundo, né,
nosso planeta, ele tem entrado em degradação. A gente destrói a camada de ozônio, a gente acaba com a natureza, a gente destrói as relações humanas, a gente acaba com os valores, a gente só valoriza a ilusão, então aquelas imagens que as mídias criam, que são falaciosas, que são instantâneas e fugazes, é o que nós valorizamos. Então, os pessimistas acreditam que nós usamos muitas habilidades para transformar o benefício num malefício. Então a gente é capaz, por exemplo, de pegar o fusível, né, que criou a televisão. Então, cara, criou a televisão ali, então foi uma grande invenção da humanidade, transmitir a imagem, né, ao vivo para tudo quanto é canto. Mas aí a gente vai e faz a bomba atômica, né? Então, assim, a gente usa aquele elemento químico ali que foi usado para o fusível e cria uma bomba. A gente tem a capacidade de transformar as glórias, o avanço tecnológico, o avanço do conhecimento em crime. E essa visão dos pessimistas, eles acreditam que a gente vai acabar se destruindo completamente com a nossa própria criação. E o outro discurso que também aparece nesse capítulo é o dos críticos da cultura. Para os críticos da cultura, a gente difunde um conhecimento que é tecnológico e desconectado de outras dimensões humanas. Então, digamos, a ciência ela é positiva, ela só acredita nisso aqui, né? A ciência só acredita no material. Ela não se desenvolve para além da matéria, de acordo com os críticos da cultura. Então, como ela não se desenvolve e nós somos seres tanto materiais quanto espirituais, então, como nós temos essas duas dimensões, se a gente não aprende a atuar no campo da subjetividade, né, nesse campo aqui que a gente não vê, que é esse campo da ciência, de uma ciência oculta, né, a ciência do sentimento, a ciência das emoções, a ciência do abstrato. Então, se a gente não consegue atuar dentro desse outro campo, a gente só acredita que existe um campo, o que é que acontece? A gente não vai conseguir cumprir a missão da gente aqui na Terra, que é, de acordo com esses pensadores, a de evoluir se construindo como humano. Então, para esses críticos, a gente não vai conseguir se construir, a gente vai acabar se destruindo. Todos os intentos da gente estão no intuito de evoluir tecnologicamente. Então, a evolução humana real, para esses críticos, está até na ficção científica, ou seja, a gente consegue conceber esse modelo, entender como ele seria possível, mas a gente não consegue praticar. E porque a gente não consegue praticar, não acontece, não se realiza, né? Então, o grupo da cultura também não acredita na possibilidade de evolução real, de que a gente vai transcender esse momento que a gente está vivendo de tanta desigualdade, né? Eles não acreditam que isso é possível. Não nas conjunturas atuais, né? Como a gente está, digamos assim, direcionando as nossas ações no momento. E qual é a visão do humanismo, né? A visão do humanismo é a seguinte, é de que nós evoluímos sim no campo da cultura, nós estamos sim atuando em dois campos, que é o mundo físico e o mundo abstrato, então nós temos essas duas dimensões sim, só que o caminho que a gente está fazendo, diferente do que os religiosos dizem, o caminho que a gente está fazendo aqui na Terra é importante, a gente pode trazer o paraíso aqui para a Terra. Digamos que exista um paraíso fora da Terra, ele também pode existir dentro da Terra, ou seja, a gente pode usufruir dos benefícios que o universo traz pra gente aqui e ao mesmo tempo ir construindo o nosso caminho espiritual, né? A gente pode trabalhar as duas acepções, tá? E a gente também
tem essa relação destrutiva mesmo com a natureza, mas nós podemos usar a tecnologia e o conhecimento que hoje nós temos para corrigir essas ações, para reparar esses erros que estão sendo realmente cometidos, né? Essa falta de conexão que a gente tem atualmente com o universo, com a natureza, com aquilo, com os animais, né? Com aquilo que não é humano, propriamente dito. E de acordo com os humanistas, nós também poderemos, tá, colocar em prática aquilo que a gente já concebe como teoria. A gente já entende qual é o caminho, né, qual é o mapa para transformar os benefícios sociais em um processo de cura. Então a gente já consegue entender que é possível acabar com o sofrimento humano, diminuindo a miséria ou minimizando, zerando. A gente tem as possibilidades de acabar com a miséria. A gente tem as possibilidades de acabar com a desigualdade social. Então nós temos a chave para tudo isso. Então, de acordo com os humanistas, o que precisa é de um trabalho em cima dos pontos-chave que são necessários. Daí, o autor se propõe a escrever um livro dessa dimensão, né? O livro O Novo Iluminismo é um livro grande e é nesse livro que ele vai colocar quais são os pontos, né? Quais são as áreas em que a gente precisa trabalhar, qual é esse caminho que vai conduzir a gente à evolução, e a uma evolução não apenas nossa, né, setorizada no momento histórico, mas a evolução da própria espécie. E vale a pena a gente conferir lendo o livro inteiro e discutindo cada uma das partes, como a gente está fazendo aqui, porque a gente vai ter uma visão do todo e nós vamos conseguir operacionalizar isso na nossa vida e contribuir para o amadurecimento e para o crescimento da nossa espécie. Fechou?